Bom dia, estamos retornando com a nossa live, tivemos um problema técnico e agora vamos então dar continuidade. Então queremos convidar você a estar conosco nesse momento de devocional. Nós vamos então louvar ao Senhor com o cântico do nosso cenário, número 177, firme nas promessas do Senhor. Já informando que anteriormente tivemos um problema no áudio, estávamos sem áudio, mas agora retornaremos e vamos dar continuidade à nossa live. Queremos desde já agradecer a sua compreensão aí e convidar você a louvar conosco o cântico número 177, firme nas promessas. Seja o Senhor, que nele podemos então confiar nas suas promessas. Ainda queremos convidá-lo a ler conosco o Salmo, agora o Salmo de número 25. Faremos leitura de alguns desses versos. Queremos convidar você a participar dessa leitura conosco, nesse momento de devocional.
Salmo 25, nós iremos ler a partir do versículo 1. Salmo de número 25. Diz assim então a palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a iniquidade. Por causa do teu nome, perdoa a iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará aos pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Nós estamos diante de um Deus que é santo e é longânimo, misericordioso, e que tem derramado da sua misericórdia e da sua infinita bondade para conosco, ou seja, o seu povo. E pelo texto nós entendemos que o Senhor, de fato, ele nos mostra, ele nos ensina o caminho da verdade. E isso devemos entender quando olhamos para Deus e quando lemos ela e quando retemos ela no coração e quando colocamos em prática. E não há caminho mais excelente para nós cristãos do que reconhecer que somos pecadores, reconhecer a santidade de Deus e rogar a Ele que essa bondade, que essa misericórdia, que é uma causa pela qual o Senhor nos ama, também seja derramado sobre nossas vidas. E isso acontece quando nós oramos a Deus. Eu quero convidar você nesta hora a orar, colocando diante do Senhor a sua vida, pedindo a Ele que nesta manhã Ele traga uma palavra ao seu coração, que Ele escute a sua oração e que o Senhor Deus, Ele possa se agradar da oferta a qual nós estamos fazendo a Ele. Oremos todos. Deus amado, bendito, o Senhor que é santo, ó Deus, o Senhor que se revestiu de glória e de majestade, o Senhor que nos faz ver a Tua lei e a Tua graça, ó Deus, se encontrando, ó Deus, o Senhor que nos mostra o caminho, o Senhor que nos dispensa sobre nós da Tua graça, Deus, da Sua misericórdia, longanimidade, o Senhor que é benigno, ó Deus, em todas as coisas, tem, ó Deus, nos assistido nos momentos mais difíceis das nossas vidas. O Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que nos conhece muito bem. A Tua palavra nos diz que a palavra nem ainda chegou à minha boca, mas o Senhor já a conhece toda.
Ó Deus, então não há como fugir do Senhor, não há como se esconder do Senhor. O que nos resta, Deus, é abrir os nossos corações diante do Senhor que é santo. Deus, confessar os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa fraqueza, ó Deus, e esperar do Senhor a graça, a misericórdia do perdão. Ó Deus, porque é assim que o Senhor trabalha em nós, aqueles que se achegam a Ti por meio da fé, por meio da graça maravilhosa dispensada na pessoa de Cristo Jesus. Deus, e como é maravilhoso nos aproximar do Senhor com essa certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Ó Deus, e que o Senhor espera de nós, ó Deus, a fidelidade, ó Deus, o cumprimento da Tua lei. E certamente o Senhor dispensará sobre nós da Tua graça e da Tua misericórdia. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Queremos convidar você em casa a nos acompanhar com esses cânticos. Louvemos ao Senhor.
Jesus bendito, tudo deixarei. Graças damos ao Senhor, nosso Deus, que tem nos assistido em todos os momentos e não falha com sua palavra que tem nos assistido nesses momentos. Queremos então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Aos domingos pela manhã nós estamos caminhando em Abacuque. Hoje o capítulo 2 de Abacuque. Nós estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao verso 5. Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Abacuque 2, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, nos diz então assim a inerrante palavra do Senhor, o nosso bom Deus. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara com o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Palavra do Senhor, que Deus, por sua graça e por sua misericórdia, faça-nos compreender ela nesta manhã. Bom, para você que está nos acompanhando pela primeira vez, aos domingos pela manhã, no livro de Abacuque, nós temos aprendido aqui, no livro do profeta Abacuque, que há estabelecido um diálogo entre Deus e o profeta Abacuque. E, então, no começo do livro, o profeta Abacuque, ele começa fazendo uma queixa e, aparentemente, essa queixa parece ser a inatividade de Deus, ou seja, Deus está inativo porque o mal está prevalecendo dentro da comunidade de Israel, dentro de Judá. E então o profeta, aquele que na sua mocidade experimentou dias de reforma, e então agora ele vê o pecado se multiplicando. Esdras retrata muito bem isso, o contexto, e aí então ele começa a perguntar: até quando, Senhor, o mal vai prosperar? Até quando, Senhor, o mal vai continuar crescendo? E aí então, no capítulo 1, nós vemos que depois do versículo 5, Deus então começa a falar.
E então a resposta que Deus dá a Abacuque não era exatamente o que Abacuque esperava de Deus. Certamente isso por vezes acontece conosco. Nós oramos, apresentamos algo a Deus e esperamos que Deus faça de acordo com aquilo que a gente, da forma como a gente quer. No entanto, o que nós vemos no livro do profeta Abacuque é exatamente Deus se revelando como Deus santo, ele usando então o seu oráculo para revelar então a vontade dele. E a vontade dele naquele contexto era exatamente levantar uma nação que ia trazer danos ao povo, um povo que não tinha suas próprias leis. E então o profeta ele começa no capítulo 2 agora novamente fazer uma queixa, e agora novamente ele vai ouvir a resposta de Deus. Então no versículo 1 nós temos exatamente esse momento. É interessante nós observarmos para o livro do profeta Abacuque e também fazemos uma conexão com o Salmo 1, quando o Salmo 1 faz uma nítida distinção entre o justo e o ímpio. Ou seja, na verdade, Deus ele providencia o conforto para ambos. E, na verdade, o fato de que o justo ele irá experimentar o deleite da lei do Senhor. No entanto, o ímpio ele apenas experimentará aquilo que nós chamamos de a graça comum. Mas a palavra que é traduzida por justo, a mesma que é usada pelo profeta, melhor dizendo, pelo salmista, no Salmo 1, ela é apresentada aqui em Abacuque, ela é apresentada no capítulo 1, no versículo 4, no versículo 13, e também no nosso texto, no versículo 4, quando ele diz que, mas o justo viverá pela sua fé. É interessante ver que Abacuque ele não aparenta ele tirar algum conforto dessa verdade que ela é bem presente no Salmo 1. Ele reclama que em Judá, ou seja, o perverso está cercando o justo, ele está sendo um instrumento ali para trazer danos, ele está oprimindo, e então para obter vantagem. Essa é a ideia. Por quê? Porque o justo, a ideia é de que ele possa seguir então a lei do Senhor. Então, ele seguindo a lei do Senhor, ele vai então se esforçar para cumprir. No entanto, o perverso, ele não tem nenhum deleite, ele não tem nenhum prazer em cumprir a lei do Senhor. Mas quando Deus se revela a Abacuque, que os caldeus iriam ser levantados como punição sobre Judá. É exatamente a resposta que Deus dá a Abacuque. Quando Abacuque clama, até quando, Senhor, o mal vai prevalecer? Então, quando a situação aparentemente está difícil, Deus traz uma resposta para Abacuque, exatamente contrária do que ele queria ouvir, e dizendo, olha, Abacuque, vai ficar pior. Eu vou levantar aí uma nação, no caso aqui os caldeus, e eu irei levantar como punição sobre Judá. E é exatamente nesse momento, no capítulo 1, que Abacuque, então, ele reclama. Então ele vai dizer, por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então, essa reclamação do profeta Abacuque era pelo fato de que Deus agora estaria não trazendo um socorro. De fato, o socorro ele viria, não da forma como Abacuque queria ver, mas a forma como Deus está usando aqui. O instrumento que Deus está usando nesse contexto para abençoar o povo é com a disciplina. É de levantar uma nação perversa para julgar aquele povo, porque aquele povo estava desviado da lei do Senhor. Então, em ambas as reclamações, Abacuque ele prefere afirmar que Deus não é claro quanto às suas categorias de homens, quanto à sua distinção, pois o ímpio é o que prospera. No entanto, o justo, que teme a lei, não tem vantagem nenhuma em obedecer à lei de Deus. Essa era a reclamação do profeta Abacuque. Mas veja, meu irmão, que a revelação de Deus, então, ela vai responder que essa questão, ela vai não apenas responder, mas vai também estabelecer claramente que ele nunca se engana quanto a quem ele
quanto a quem é o ímpio e quanto a quem é justo. Isso está claro no texto do profeta Abacuque. Talvez essa confusão na cabeça do profeta Abacuque, em relação dele estar vendo o seu povo sofrendo, estar vendo os justos sendo oprimidos, não ter vantagem nenhuma em ser fiel às Escrituras, mas veja que o Senhor Deus vai responder de acordo com a sua vontade. Ele mostra como o ímpio se comporta e como o que vai acontecer com o justo pelo fato de manter a sua postura neste mundo. Nesse mundo tão perverso, um mundo tão difícil de vivermos, onde aparentemente, de fato, o mal parece que está prosperando e parece que o ímpio parece que está sofrendo, mas essa confusão era na cabeça de Abacuque. Para o Senhor Deus, ele tem isso bem definido, as classificações do ímpio e do justo, como o salmista primeiro, como o Salmo primeiro vai tratar. É interessante, nós vemos que essa ideia ela permeia as Escrituras. Deus, de fato, derramando a sua graça comum para os ímpios, no entanto, para os justos, Deus ele trata como filho, de forma especial. Então, ele inicia aqui a sua revelação por meio do profeta, revelando que ele fosse permanente, que ela fosse registrada, e ele vai usar aqui a palavra tábuas, para que então ficasse pendurada, e então as pessoas pudessem olhar para aquela lei e entender que Deus fez uma promessa e Deus ia cumprir. Um teólogo chamado Matthew Henry, ele vai dizer que ele cogita que os profetas eram propensos a escrever algumas de suas predições mais marcantes em tábuas e pendurá-las no templo. Isso está lá em Isaías capítulo 8, versículo 1. Afinal, o juízo parecia algo distante, mas é certo que ele viria. Era importante, então, alguém que estava cansado de tanto ver a justiça torcida, fosse encorajado com a promessa de que, estando presente, das coisas não seriam definitivas. Ou seja, mas ainda que é importante que nós tenhamos essa perspectiva de que em breve, ou seja, de que Deus consertará a situação caótica, a situação injusta que aparentemente ela pode se instalar no momento em que nós vivemos, por exemplo. É interessante entender que, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra que Deus falou ao próprio profeta Abacuque, a revelação em breve seria confirmada, e ele está se referindo ao juízo divino, que seria de fato verdadeiro. E esta revelação de juízo era mais uma prova do controle soberano de Deus sobre as nações. Deus não estava apenas julgando Israel, levantando os caldeus, apenas por um capricho dele para punir um pecado, mas para também mostrar às nações que Deus é quem governava todos eles. A perspectiva bíblica da história não é aqui clínica, mas teológica. Ou seja, isso aponta para um fim. Ela sempre progride da promessa ao cumprimento. O fato de a história ter um alvo destinado por Deus é fonte de consolo para todos nós cristãos que confiamos e que cremos em Deus como nosso Redentor. Então, o ímpio ele não tem consolo, pois ele enxerga os problemas se repetindo na história. Então, ele não tem uma esperança, digamos, uma esperança do juízo escatológico de Deus. Ele mesmo intenta consertar o mundo, ele tenta então fazer o mundo ficar melhor. E então isso aqui é uma soberba da parte do homem, tentar consertar o mundo. Você vê este discurso hoje muito comum nessas ONGs. Você vê esse discurso, por exemplo, nessas ordens mundiais, onde os homens querem consertar o mundo com os seus atos de paz. A ONU, por exemplo, é um delas. Mas, no entanto, o caos só será restaurado no mundo pela uma ação do próprio Deus. O homem intenta consertar, mas ele não vai conseguir.
Então você vê então os slogans das campanhas pela paz, nessas ONGs, nessas organizações mundiais, tentando consertar o mundo com suas próprias forças. Abacuque, por outro lado, ele estava diante de uma nação que deveria ser piedosa, de uma nação, aqui no caso, você tem as 12 tribos divididas, 10 tribos, e você tem 12 tribos, você tem o reino do norte e o reino do sul, você tem, aqui no caso, ele se refere especificamente para ajudar. Para quem conhece a história, sabe que Deus dividiu as 12 tribos. Então, ora você tem profetas profetizando simultaneamente no reino do norte e no reino do sul, porque 10 tribos estão em um lado e 2 tribos estão do outro lado. Geralmente, aqui, nesse caso, essa profecia ela era para Judá. Veja que, nesse contexto aqui, ele está dizendo para eles, Abacuque, ele tem diante dele aquela nação que é Judá, que deveria ser piedosa e deveria conhecer o cumprimento, deveria, melhor dizendo, conhecer a lei de Deus e obedecer o cumprimento dela. Mas, no entanto, a indagação de Abacuque era de que nos vale obedecer essa lei se nós estamos perecendo, se o mal está aumentando e aparentemente Deus está inativo. E aí então Deus entra no diálogo com Abacuque, dizendo: Abacuque, quem está por trás dos caldeus sou eu. Quem está levantando, levantando os caldeus para promover essa ação junto a Judá sou eu. E é interessante, além da constatação de que nem a igreja é capaz de consertar este mundo, Abacuque agora então, ele ouvira do próprio Deus que iria fazer, ou seja, é o próprio Deus que vai consertar essa história. Por quê? Porque ele se apresenta como um Deus justo e soberano. Sendo Deus justo, ele irá cumprir as suas promessas. Ou seja, o pecado de Judá deveria ser punido, ou seja, Deus daria uma disciplina para Judá, porque foi o pecado do povo que fez com que o povo se desviasse dos mandamentos do Senhor. Foi o pecado do povo que levou Israel para o cativeiro. Então, o início da revelação de Deus mostra claramente que ele conhece aqueles que são ímpios e ele conhece aqueles que são justos. Essa confusão, repito, estava apenas na cabeça de Abacuque. O ímpio, nesse caso, ele é representado aqui pelos caldeus, por aquela nação. É uma nação soberba que, com a sua força, está dizendo: nós vamos lá, nós vamos entrar em Judá, nós vamos conquistar ele, porque eles estão confiando em si mesmos. Eles não têm a ideia que é o próprio Deus que está levantando, que está suscitando aquela nação para contender contra Israel. E é interessante observar nesse contexto de que vai se levantar um momento difícil para Israel. E então, talvez as pessoas tenham uma ideia de que Deus é um senhor bonzinho e de que porque ele ama o seu povo, então ele não vai fazer nada, ele vai passar a mão na cabeça do pecado. Não, mas não vai mesmo. Veja que agora, nesse momento que Abacuque ele tem a ideia do que Deus está fazendo, ele vai então entender o que Deus está fazendo. Então ele vai dizer: por causa do seu desejo insaciável, por causa do desejo daqueles caldeus ter um império. Então, o versículo 5 do texto, o próprio Deus vai fazer uma comparação com os caldeus. Ele vai usar a ideia que eles são comparados a um bêbado que busca o vinho incansavelmente, ou a morte, que sempre exige mais e mais beber. É exatamente essa ideia. Por outro lado, o justo, ele está falando isso para que então Abacuque pudesse compreender como Deus via tanto o justo como o ímpio. Por outro lado, o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela fé, como Paulo nos diz em Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá por fé. E ele é marcado por lealdade a Deus, pela confiança no seu Deus. O conteúdo da visão está aqui exatamente nos versos 3 e verso 4, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o entendimento imediato aqui da compreensão do verso 4 e 5 é que o povo de Deus não será aniquilado. Veja, essa é a profecia. Deus está falando por um oráculo. O oráculo deve, então, falar para o povo e o povo deve entender isso. Afinal, o justo viverá por fé. No entanto, os caldeus, melhor dizendo, os judeus, eles sobreviverão à invasão vindoura. É como se ele estivesse dizendo, olha, eles vão invadir, mas isso não vai ser o fim. Mas, contudo, nós podemos entender que essa promessa ela tem um sentido maior, ela se aplica no sentido mais grande, quando nós olhamos para a vida eterna. Não faz nenhum sentido nós olharmos para essa promessa que Deus fala a Abacuque aqui, que essa promessa ela virá, ela não tardará, mas o justo viverá por fé, não apenas nesse contexto, mas ela se aplica também para o futuro, se referindo à vida eterna. Então, a promessa do verso 4 ela vem acompanhada tanto do meio de apropriação dessa promessa, que é ter fé, assim como da maneira como se vive diante dessa promessa, a saber, a fé, a fidelidade. E a fidelidade e fé, elas parecem duas ideias bem diferentes, principalmente quando se olha do ponto de vista da justificação. Não somos justificados por nossa fidelidade a Deus, mas por nossa fé no justo, a saber, a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Entretanto, essas duas palavras elas se complementam na vinda, melhor dizendo, na vida do crente. Por quê? Porque ambas estão presentes nessa passagem de Abacuque, elas estão relacionadas diretamente com a fé. E quando nós estudamos esse aspecto que está relacionado à fidelidade nessa passagem, então, a ideia que predomina aqui é o conceito de retidão, é o conceito de justiça pessoal, ter caráter judicial. É exatamente essa ideia que é apresentada no Antigo Testamento. E, além disso, no Novo Testamento é descrevido também essa ideia, lá em Romanos, também em Gálatas, em Hebreus, como podemos entender melhor quando Paulo dá uma ênfase à justificação pela fé em Romanos. Também o autor aos Hebreus destaca a perseverança da fé. E ambos escritores são neotestamentários, ou seja, são do Novo Testamento. Então, essa ideia permanece fiel tanto no Antigo Testamento como no Novo. Então, nós vemos aqui, tanto no texto de Paulo como no texto do autor aos Hebreus, em primeiro lugar, Paulo está de acordo com o profeta do Antigo Testamento. Abacuque ouve de Deus que o justo vai se distinguir do ímpio, não baseado nos seus méritos, ou seja, não baseado naquilo que ele faz. Se Deus tivesse falado de pessoas completamente corretas, em Hebreus 2, 4b, então Abacuque não teria implorado por misericórdia, como ele fez isso no versículo 2 do capítulo 3. O profeta entendeu que o justo se referia ao povo de Deus como os pecadores que são remidos e agora têm suas vidas pautadas pela palavra de Deus. E o importante é que o povo de Deus, ou seja, os justos, serão marcados pela fé, pela confiança, porque Deus fez uma aliança com eles. Então, nessa aliança, Deus prometeu salvá-los. E como ele é justo, ele irá então cumprir. Outra coisa que é interessante entender aqui e enxergar à luz agora do profeta, do apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, à luz do profeta Abacuque, é entender que a fé ela é um combustível da perseverança para aquele que precisa esperar parcialmente pelo juízo de Deus. Aqueles que esperam em Deus, a volta do Senhor. Então, a fé da justificação não é diferente da fé que persevera em fidelidade. É preciso destacar a enorme diferença entre os dois tipos de homens. Ou seja, o justo é exatamente o oposto do soberbo. Não porque aquele ou esse é correto, mas porque ele vive pelo instrumento da fé. Então é interessante entender que essa fé ela vai trazer uma característica para os cristãos, e essa característica ela deixa uma marca que vai distinguir. Então quem vai distinguir o justo, o ímpio, é o próprio Deus. Como faz sentido então Deus pedir que fosse escrita a visão de uma forma mais permanente, como ele fala no versículo 2?
Então a profecia da destruição da Babilônia tipifica a destruição final que Deus há de fazer do ímpio e, consequentemente, o triunfo da igreja. Isso acontecerá no juízo final. Por isso que ele disse que isso é para o futuro. Aos nossos olhos, a justiça parece tardar, ou ela parece ser tardia, mas Deus diz que o seu juízo não tarda. Então ele nos convoca a vivermos por fé, olhando para a promessa que um dia o Senhor Deus há de nos libertar. Então um dia nós não viveremos mais oprimidos pela impiedade. Um dia nós não viveremos mais convivendo com os ímpios, porque o próprio Deus há de vir e essa profecia há de se cumprir, assim como aquela visão seria o lembrete das gerações presentes e futuras de Judá, para que confiassem em Deus até o cumprimento da visão. As Escrituras são os registros das promessas redentoras de Deus para o seu povo. Deus então faz promessas, então aquilo que Deus queria que pudesse, que pendurasse na parede, que fosse colocado em tábuas, era para passar de geração a geração. As gerações futuras deveriam então ouvir, e deveriam ouvir oralmente as promessas que Deus fez, então isso não cairia no esquecimento. Então, a menos que a corrupção aumentasse no meio do povo, a ponto do povo abolir a lei de Deus no meio do seu povo. As Escrituras são as tábuas que Deus deixou para as gerações, acerca de seus planos redentores para a libertação, ou seja, as promessas de Deus estão contidas na palavra de Deus para nós. A Bíblia não pode e não deve passar despercebida. Por quê? Porque ela anuncia o mandato do Senhor, ela anuncia a promessa, ela está nos corrigindo, ela está dizendo: ouça, escute, preste atenção, dê ouvido à verdade. E essa verdade, por vezes, irmãos, ela por vezes sendo minimizada, ela ganha vida quando atinge os que nunca ouviram do Senhor, até quem não tem a palavra escrita, ouvir falar dessa palavra. Hoje é possível, então, uma pessoa não saber ler, não conhecer nenhuma letra do alfabeto, mas ela possa ouvir a palavra de Deus mediante um áudio. Então, Deus deixou marcas na sua igreja, e a marca principal é a sua palavra escrita, o registro da verdade de Deus, da vontade dele determinando, e é essa palavra que vai distinguir os ímpios dos justos. Então ela é a nossa fonte de contínuo consolo em meio às aflições presentes. Como nos diz o salmista: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. A Bíblia é a única visão para aqueles que guardam a fé. A palavra de Deus, ela é a verdade que há transformar este mundo. A revelação de que Deus preserva o justo por intermédio da fé. Uma mensagem que todas as gerações devem ouvir e não deve se esquecer. E isso pode ser extraído do verso 2, mesmo até com a dificuldade que nós temos de tradução. Esse verso ele não fala de um outdoor, como letras bem grandes, para que a pessoa possa ver, possa ler, mas sugere a ideia de um anúncio, um sentido de anunciar, de proclamar. A ênfase, então, está na proclamação. Então, de que vale eu conhecer, saber que existe uma promessa e não poder proclamar ela, não poder anunciar ela. Se trata de uma mensagem escrita de forma bem visível, para que, então, as pessoas possam ver, possam olhar sobre o texto com facilidade. Então, a ênfase está aqui na recepção da mensagem. A segunda opinião quanto a esse texto, ela é interessante, que ela é mais apropriada. O ensinamento não pode simplesmente extrair uma doutrina isolada, mas ela precisa estar ligada com o conjunto de doutrinas que aparecem nas Escrituras, com a justificação pela fé também, e precisa ser anunciada, precisa ser compreendida pelos membros da igreja, que o Senhor entrou em aliança com o seu povo. Então, os profetas do Antigo Testamento estavam alinhados também estão alinhados com os profetas do Novo Testamento. Então, porque quem trabalha com ambos é um só Deus. Então Deus, ele chamou o seu povo, ele fez uma aliança quando ele tirou Abraão da cidade de Ur dos Caldeus,
quando ele fez uma aliança com Abraão, com seu descendente, com Isaac, com Jacó. Ele prometeu redimir o seu povo. Ele fez isso, ele fez então que o povo enxergasse essa promessa quando ele no deserto providenciou alimento, providenciou tudo que aquele povo precisava, até proteger dos inimigos. Israel também experimentou a libertação de Deus do Egito, mesmo o povo ficando lá por mais tempo por causa do seu pecado. E agora o povo experimenta um outro cativeiro, a saber, o cativeiro babilônico. Eles sofrendo, Deus vai levantar aqui os caldeus, eles vão então invadir, vão levar o povo e vão passar 70 anos no cativeiro. E é interessante que nesse período de sofrimento, de Deus levantar uma nação contra aquele povo, é possível mesmo ver o cuidado de Deus para com essa nação. A Reforma Protestante também anunciou essa verdade como uma das doutrinas centrais da Reforma, a justificação pela fé somente em Cristo. Não é o aspecto da nossa religião, da nossa denominação, o fato de pertencermos a uma religião, não, é o fato de crermos que Deus é o nosso Salvador e de que isso foi imputado à pessoa de Cristo na cruz do Calvário, quando ele morreu. Então eu, quando recebo a promessa de Deus pelas Escrituras, eu tenho que crer nisso. E é interessante que devemos então, nos dias de hoje, resgatar isso, pregar que o justo, ele é justificado mediante os méritos de Cristo na cruz do Calvário. Então, se temos a certeza de que somos salvos, de que o Senhor tem aplicado isso em nós, mediante o processo de santidade, isso é tão somente pelos méritos de Cristo, porque ele morreu na cruz para nos salvar. De fato, nós cremos que Deus, naquele contexto, ele levantou uma nação inimiga, e essa nação ela serviu de instrumento como disciplina para o povo, mas esse era o caminho, era a forma como Deus queria santificar o seu povo. E por vezes, irmãos, poderemos nos deparar com situações bem difíceis nas nossas vidas, mas mesmo nessas situações é possível ver o agir de Deus nas nossas vidas, porque Ele controla todas as situações. Deus, nada acontece sem que Ele veja, sem que Ele esteja ciente. Então nós temos que resgatar a importância dessa doutrina em nossos dias, em nossos ensinos, de que o homem pecador, ele é justificado tão somente pelos méritos de Cristo. Então a maneira como Deus usou para abençoar Judá foi levantando os caldeus, foi levando o povo ao cativeiro. E nós vemos no livro dos profetas pós-exílios, a saber, Ageu, Malaquias e Zacarias, que Deus, ele cumpriu a sua promessa quando ele trouxe novamente, quando ele libertou Israel do cativeiro. E hoje ele tem nos falado, a sua promessa tem sido renovada mediante a sua palavra. Por isso nós estamos hoje aqui, porque Deus fez uma promessa à sua igreja, a Israel de Deus, e essa promessa ela continua valendo para o dia de hoje. E só nos resta então a confiar nesse Deus, nessa promessa que Ele fez. Confiar nele e esperar tão somente nele. E com a certeza de que Ele virá nos buscar. Duas certezas nós temos. A primeira é da vinda dele, que é certa, ou de partirmos para o encontro dele, porque nós temos fé na pessoa de Cristo e cremos que Ele é o nosso Salvador. Espero que essa palavra tenha trazido conforto ao seu coração, em meio a uma dificuldade, você possa crer tão somente na promessa que Deus fez. Você é justificado tão somente pelos méritos de Cristo. Que Deus nos abençoe e que assim Ele aplique a sua boa palavra em nós. Queremos fazer uma oração encerrando o nosso exercício. Deus amado, bendito seja o Senhor que nos salvou. Bendito seja o Senhor que tem derramado graça sobre nossas vidas, como o Senhor fez no passado com o Israel de Deus. O Senhor continua fazendo com a igreja, que é a extensão de Israel. O Senhor continua chamando homens pecadores para ser regenerados. No entanto, ó Deus, nós ainda convivemos lado a lado com
ó Deus, a maldade. E às vezes nós olhamos e aparentemente a maldade se multiplica e nós somos por vezes até levados a pecar contra o Senhor, achando que o Senhor não está preocupado ou não está agindo em meio a esse caos. Ó Deus, então que o Senhor perdoe os nossos pecados, que possamos então atentar para o que o Senhor nos diz na Tua Palavra, confiar nas promessas, que o Senhor virá nos restaurar, e o Senhor fará isso na Sua segunda vinda. O Senhor nos levará para viver eternamente, ó Deus, com o Senhor em glória. Por isso nós cremos e aguardamos a volta do Senhor, ó Deus. Enquanto isso não acontecer, estejamos preparados a proclamar as boas novas, ó Deus, chamando os perdidos para os braços do Pai. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. À noite nós teremos a nossa live a partir das 19h30.